Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à segunda aula da Maratona Viva Livre da Ansiedade. Na aula de hoje, você vai entender quais são as causas por que você tem ansiedade, quais os tipos de ansiedade mais comuns. E além disso, você terá acesso a 4 técnicas específicas comprovadas para você começar a se libertar da ansiedade a partir de hoje. A respiração quadrada, a técnica de contar respirações, técnica de desarmar a crise de pânico e a última técnica que é o meu lugar de calma. Lembrando que na primeira aula você entendeu o que é a ansiedade, os seus sintomas e ainda conheceu técnicas de respiração nasal alternada, técnicas de tapping, a técnica do meu porto seguro e distanciar de pensamentos negativos. Fiquei muito, mas muito contente ao ler todos os comentários da aula passada. Muitos participantes realizaram as técnicas e obtiveram resultados muito positivos. Lembrando que as técnicas abordadas durante a maratona são uma prévia das técnicas presentes no treinamento para mentes ansiosas. Se você está chegando hoje e não assistiu a primeira aula, eu sugiro que você assista a ela e realize todas as técnicas que estão lá para ver qual delas está se encaixando melhor no seu caso. Agora, eu recomendo que você veja o relato da Josiane, que é aluna da última turma agora do treinamento para mentes ansiosas, e presta bastante atenção se você se identifica com o que ela fala. Eu tinha, assim, uma vida bem acelerada e eu deixava, assim, ela me conduzindo. Então, às vezes, eu não prestava atenção num detalhe simples. Às vezes uma conversa que alguém estava falando, eu estava ali ouvindo, mas minha cabeça estava processando muitas outras informações ao mesmo tempo. E aí às vezes as pessoas reclamavam que eu não dava atenção, mas na verdade não era assim a atenção. Eu estava ouvindo, só que eu sempre queria fazer mais de uma atividade ao mesmo tempo. A mente ela estava povoada por vários pensamentos sobre outras coisas. Sim. Okay. Então, eu sempre estava ali, ouvindo uma conversa e pensando em outras coisas que eu tinha que resolver, às vezes planejando outras coisas, e eu acabava dando uma maior atenção a esses pensamentos do que na conversa que eu estava ali presente com a pessoa. Na fala da Josiane, nós podemos identificar que as preocupações, as obrigações futuras excessivas impediam que ela conseguisse relaxar e focar no momento presente. E além disso, ao longo da entrevista, ela comenta que os sintomas físicos faziam muito parte da sua vida. O aperto no peito, a falta de ar. Isso é muito comum em um quadro de ansiedade patológica. No quadro de ansiedade generalizada, o transtorno de ansiedade generalizada. Bom, o transtorno de ansiedade generalizada, a característica fundamental deles são pessoas que nós podemos chamar de preocupadores crônicos. Como assim? Essas pessoas, elas tendem a ter já um traço de se preocupar demais desde que nasceu, desde a infância, desde a adolescência. Isso não é ruim. Eu mesmo tive esse diagnóstico já. São pessoas responsáveis, pessoas que se comprometem a ser bons alunos, a cuidar da casa, a cuidar dos pais, dos irmãos. São pessoas que tendem a antecipar perigos. E isso ajuda essas pessoas. Ajuda até certo ponto. Costumam ser pessoas, crianças, adolescentes, responsáveis, dedicados e às vezes muito produtivos. Claro, antes da ansiedade começar a tirar a energia deles. Mas essas pessoas, elas têm uma característica em comum, que é quase que universal na ansiedade generalizada. Elas têm muita dificuldade em lidar com mudanças, com coisas imprevisíveis. Ela tem uma intolerância à incerteza. Essa também é uma característica fundamental. E aí o que acontece? Aí, ao longo dos mais ou menos em torno dos 20 anos, ou depois, pode ser em torno dos 30, 40 anos, normalmente essas são as idades de maior risco, mas isso pode ocorrer em qualquer idade, quando elas estão em períodos em que estão ocorrendo muitas indefinições, muitas mudanças em suas vidas, o que começa a acontecer? Ela não consegue desligar a ansiedade. Ela entra num quadro em que a pessoa acaba não conseguindo
parar de se preocupar. E essa característica é a marca registrada. A preocupação crônica, a preocupação que não desliga. São problemas reais, sim, obrigações do dia a dia, coisas para fazer, coisas que podem dar errado. Porém, isso é amplificado e isso não desliga nunca, mesmo em momentos de relaxamento. Então a pessoa começa a sentir uma tensão constante. Parece que aquele sistema de alerta, de adrenalina, está sempre ativado. Os músculos da pessoa estão sempre rígidos, a pessoa está sempre contraída. E isso vai fazendo com que ela tenha muita dor muscular, dor nas juntas, nas articulações. O estômago, o intestino dela está sempre contraído. Por quê? Porque a adrenalina causa isso quando ela está vendo uma ameaça, para que a gente não tenha fome mesmo, a gente tenha que atacar o perigo. Só que aqui o perigo ele não desliga. O cérebro ele está percebendo o perigo o tempo todo. Então a pessoa tem muita dor de estômago, pode ter diarreia, pode ter dor aqui no trapézio, dor de cabeça no final do dia, dor muscular quando vai dormir, às vezes quando acorda, porque o corpo ele não relaxa nunca, nem o corpo nem a mente. A pessoa ela pode ter crises de ansiedade, que são crises com sintomas de sudorese, às vezes batedeira, às vezes um aperto, às vezes uma sensação do ar faltando, mas eles não vêm num raio e passam. Eles vão vindo e voltando ao longo do dia. Então a pessoa ela fica tendo esses sintomas várias vezes, indo e voltando ao longo do dia quando ocorre alguma preocupação, algum problema. A questão é que os problemas sempre estão presentes, eles nunca acabam. A pessoa tem um cansaço persistente. Por quê? Porque tudo isso consome muita energia. Então ela está ali se preocupando, tentando fazer muita coisa, só que ela se sente cansada em toda a atividade. O problema é que ela não consegue descansar. Ela deita e as preocupações continuam lá, o corpo continua tenso. Então ela fica prisioneira da própria tensão, ela fica cansada sem conseguir relaxar e sem conseguir aproveitar. Tem muita irritabilidade e a pessoa ela vai ficando mais reativa, mais impaciente, isso mina as relações e o sono e o apetite costumam estar alterados. O sono normalmente está diminuído, pode estar aumentado quando o cansaço é demais e o apetite pode estar tanto diminuído ou aumentado para doces, carboidratos, para aliviar esses sintomas. Só que aí depois vem a culpa, vem a crítica e esse ciclo ele nunca termina. Esse é o quadro de ansiedade generalizada. Será que você se identifica? Mas a ansiedade tóxica ela pode assumir outras formas também, que são descritas, que eu consegui observar ao longo desses anos de prática clínica e também pelo estudo da literatura médica. Vamos entender as outras. Um outro tipo de quadro de ansiedade patológica são as fobias específicas, que o objeto de medo é uma situação ou um objeto ou animal específico. Então a pessoa ela sabe da situação que ela tem medo de coisas específicas e pontuais. Não diferente da ansiedade generalizada, onde o problema são as preocupações com todos os problemas do dia a dia. Então aqui a pessoa tem um medo extremo de uma situação, de um local, de um animal, de um objeto específico. Só que tudo bem a gente ter medo, se aquilo traz uma ameaça muito importante. O problema é que aqui ela tem medo, tem crises de ansiedade ou até de pânico quando elas encontram esse objeto, só que esse objeto ele não traz nenhum perigo ou muito pouco perigo. Um exemplo é medo de abelha. A abelha pode picar? Pode, sim, é uma coisa desagradável. Mas algumas pessoas, às vezes porque passaram por experiências ruins antes, às vezes não, elas têm um medo desproporcional e faz com que elas tenham muito sintoma físico, ela tenha que sair correndo, ela não consiga se controlar ou ver outra estratégia. Tem pessoas que têm muito medo de N situações e aquilo causa um sofrimento e a pessoa deixa de aproveitar momentos bons ou oportunidades por conta desse medo intenso. Então, isso pode ocorrer com voar. Eu mesmo, meu quadro era de ansiedade generalizada, porém eu tinha muito medo de avião também. Então os quadros de ansiedade patológica eles podem vir juntos, não precisa vir separados. Aqui é só para vocês poderem entender. Então aqui eu tinha medo de voar, era muito desagradável, eu deixava de fazer viagens, eu deixava de viajar por conta disso.
Medo de altura, medo de animais, muito comum, elevadores. Tem paciente meu que sobe todo dia 7 lances de escada, desce 7 lances de escada em casa, sobe 10 lances no trabalho, desce 10 lances no trabalho, porque muito medo do elevador, insetos, injeções, sangue, mas pode ter de vários outros elementos, pontes, túneis, buracos, enfim, o medo é desproporcional e isso limita a vida da pessoa. Qual outro quadro que a ansiedade patológica pode assumir? A ansiedade social, que era chamada antigamente de fobia social, é a mesma coisa, tá? São nomes diferentes que nós damos. A ideia é que o medo aqui, o foco da ansiedade, é o julgamento, a avaliação pelos outros ou fazer papel de bobo. A fobia social, a ansiedade social pode ser generalizada, a pessoa tem ansiedade em qualquer situação social ou específica. Tem pessoas que têm receio quando elas vão falar em público, quando elas têm uma apresentação, quando elas são o centro da atenção. Então, ela pode ser generalizada ou específica, mas ela causa muito sofrimento da mesma forma. Então, a pessoa tem uma timidez e uma vergonha excessiva para conversar com as pessoas em todas as situações ou numa situação específica. Ela tem, mas o medo é do quê? De poder passar vergonha ou de fazer papel de bobo, de fazer algo que vá ser humilhante, que ela seja julgada intensamente pelos outros. E esse medo é incontrolável, faz a pessoa sofrer e faz a pessoa evitar oportunidades e se isolar. Então, a pessoa começa a evitar festas, começa a evitar encontros sociais. Se a pessoa está no trabalho, ela começa a evitar reuniões, ela começa a evitar perguntas, ela começa a evitar fazer uma apresentação ou ter uma promoção. Olha quanto que isso limita as oportunidades na vida da pessoa. A pessoa às vezes fica muito vermelha, com muito suor, com muito tremor, quando ela tem que conversar. E isso faz, obviamente, com que as interações não sejam boas. Ela fica achando que aqueles sintomas fazem dela alguém fraco. Uma sensação de que todos estão olhando para ela. Muitas pessoas têm isso quando vão falar em público, ou quando elas têm que falar, enfim, fazer alguma apresentação, ou elas se sentem o centro das atenções, parece que todo mundo está olhando para você. Algumas pessoas têm isso em várias situações, é muito sofrido. E em outras situações, esses casos, né, quando ela tem que apresentar, quando ela tem que falar, quando ela tem que se expor, isso pode desencadear uma crise de pânico. Essa é a ansiedade ou fobia social. Lembrando que esses quadros eles podem vir separados ou juntos, a gente pode ter mais de um. Próximo quadro é o próprio pânico, né? O que é o pânico? Pânico eu gosto de descrever como uma sensação de morte iminente. Uma forma de pensar é quando o corpo ele percebe que nós temos uma situação, um objeto, algo que possa nos destruir, que possa nos matar, ele libera adrenalina, ele libera o cortisol numa rajada. É muito intenso. Então não é uma liberação ruim, como na ansiedade generalizada que vem e vai. É um raio, é uma liberação que atinge o pico em 10 minutos. Então em 10 minutos vem muita adrenalina e o pensamento, a sensação é de que você vai ser destruído naquele momento. É uma sensação de morte iminente. Então, a pessoa... Crises de pânico, elas acontecem sem aviso prévio. Isso é importante, a gente pode até ver eventos ambientais que estavam associados, só que na hora da crise não tem nenhum gatilho. Na primeira crise, a pessoa pode estar dormindo, a pessoa pode estar conversando, ela pode estar dirigindo, ela pode estar fazendo qualquer tipo de atividade e aquele raio vem. É uma sensação de morte, de destruição imediata, só que é um alarme falso. Esse alarme está desregulado e disparando quando não tem este perigo. Só que a sensação é desesperadora. A pessoa não controla, ela não sabe quando vai vir e ela começa a sentir falta de ar, uma sensação de sufocamento. Parece que ela vai, de fato, sufocar. Só que isso é uma enganação. Por quê? Porque o cérebro está liberando adrenalina,
o corpo respira de forma ofegante, isso está muito oxigênio. E a falta de oxigênio é ruim, mas o excesso de oxigênio também é ruim. Aí o cérebro ele é enganado e entende que está faltando ar, só que a pessoa ela sufoca por um excesso de oxigênio, só que na hora ela não consegue controlar isso, e cada vez que ela vai ficando nervosa, aquela respiração aumenta e aumenta o oxigênio e ela vai passando mais, mais intensidade, a sensação de terror aumenta. Ela tem dor no peito, como se fosse às vezes um infarto, é muito ruim, suor, sufocamento, um medo de morrer, um medo de enlouquecer, porque os pensamentos ficam muito acelerados, ou um medo de estar perdendo o controle. Esse quadro ele atinge o pico insuportável em 5 a 10 minutos e ele dura de 5 a 30 minutos. Então ele dura meia hora, é muito difícil passar disso e passa sozinho. Só que muitas pessoas sentem que isso se prolonga, por quê? Porque a pessoa tenta brigar com a crise. Ela vai para o hospital, ela vai medir a pressão, ela vai medir os batimentos cardíacos, ela vai ficar procurando sinais de ameaça ou de uma doença grave no corpo, e isso vai fazendo com que o cérebro ele não desligue a ansiedade. Então a gente vai resistindo sem querer, porque é desesperador, eu já tive essa crise, e isso vai fazendo com que a crise se prolongue. A gente entra nessa areia movediça, mas tem como sair dela. Isso é a crise de pânico, isso no início, na primeira vez, tem que avaliar para ver se não está tendo nada cardíaco nem neurológico. Agora, uma vez que está tudo bem, a ideia é que você não vá para o hospital, porque cada vez que você vai, você está ensinando para o seu cérebro que isso é uma ameaça. A gente vai ter que ensinar para o cérebro a desligar esse sinal de alarme. E aí, a pessoa ela pode ter isso, até 20% das pessoas vão ter uma crise de pânico na vida. Agora, algumas pessoas elas desenvolvem o transtorno ou síndrome do pânico, que é composto por 3 elementos. As crises, a pessoa tem várias crises, mas o pior não é a crise. O pior é que a crise ela é imprevisível, ela pode dar dormindo às vezes. A pessoa ela fica preocupada o tempo todo se ela vai ter uma crise e ela fica vigiando qualquer alteração no corpo. Ela tem uma dor aqui, ela tem uma dor no pescoço, ela tem uma dor de barriga, ela fica vigiando aquilo. Será que é o pânico? Será que vai vir? Será que eu não tenho nada grave mesmo? E isso vai fazendo com que ela fique cada vez mais ansiosa. E ela começa a evitar situações pelo medo de passar mal. Então ela evita sair para o restaurante, ela evita ir para um cinema, quando o cinema está aberto, não na pandemia, ela evita sair de casa, ela evita dirigir, evita viagem, evita encontros sociais, e aí daqui a pouco a pessoa está enclausurada pelo medo de passar mal. Mas o que causa isso, né? Por que esses quadros ocorrem? Então eu vou dar uma explicação muito objetiva para vocês, porque tem muitas explicações por aí e elas estão erradas, tá? Então essa é a explicação que o conhecimento atual de neurociência nos diz. Existe uma causa chamada epigenética. O que é isso? A pessoa nasce com uma predisposição de ser mais sensível a ameaças, o que não é ruim. Por quê? Porque isso faz com que a pessoa seja mais atenta, com que ela resolva melhor as coisas, com que ela perceba perigos. Isso é bom. Então a genética por si só não causa, ela dá uma predisposição, ela precisa de eventos ambientais. Por isso que a gente chama de epigenética. É a genética que é ativada ou não dependendo do meio. Da mesma forma que os eventos da vida ativam essa genética, a gente pode desativar também. Então é a epigenética que vem com história de vida. Então, história com maiores elementos de estresse, mais elementos de, digamos, agressões imprevisíveis ou uma sensação de excesso de cobrança. São N elementos, isso vai fazendo com que haja algumas alterações e isso somando com o ambiente que está agressivo, que está imprevisível e com hábitos, um estilo de vida que não é saudável, isso faz o terreno para surgir uma ansiedade patológica. A gente sabe que alguns elementos do estilo de vida estão muito associados ao desenvolvimento de ansiedade patológica. Por exemplo, profissão, álcool,
uso de remédios, automedicação, ou às vezes uso de corticoide, tem remédios para asma, tem remédios para dor, tem remédios para pressão que podem aumentar a predisposição, sedentarismo, alimentação inflamatória, isolamento social, por isso que a pandemia ela é um gatilho, o sono alterado, então a insônia também é um gatilho. Então vários elementos do estilo de vida, eles fazem, né, eles vão ativando essa genética. E aí acontece o quê? Aí, quando tudo isso está somado, isso vai proporcionar alterações no nosso cérebro. Vai fazer com que haja menos serotonina e menos GABA, que são substâncias relacionadas ao sistema de calma. Lembra na aula 1? Tem ansiedade, que é o sistema de alerta, que é a adrenalina, só que a gente tem o sistema de calma. A serotonina e o GABA, eles ativam o sistema de calma. Só que esse conjunto de coisas faz com que tenha menos dessas substâncias e isso vai fazer o quê? Faz com que o cérebro ele fique vulnerável. E aí vem um gatilho, que em geral é uma mudança, uma incerteza, uma indefinição, a pandemia, um término de relacionamento, uma mudança de cidade, um dilema. E aí, quando esse cérebro ele já está com essa diminuição, o córtex pré-frontal que regula, que resolve, que freia a adrenalina, ele para de funcionar e o centro da ansiedade, do pânico, que é a amígdala, começa a funcionar sem parar. Então, quando isso ocorre, o gatilho faz com que o cérebro funcione de uma forma diferente. E isso vai gerando esse conjunto de sensações, de pensamentos, preocupações e de comportamentos, quer seja para evitar, para fugir, para ir para o hospital correndo, para ficar checando o corpo o tempo todo, para beber, para se alimentar, que piora tudo isso. Então, assim é que surge a ansiedade tóxica. Mas o mais importante disso não é a gente ficar preso nas causas, é a gente olhar isso e falar onde eu consigo mudar, onde eu consigo atuar para resolver. É aí que está a importância, porque senão isso daqui não ajuda a gente. A ideia é onde que eu tenho que atuar? Eu tenho que atuar mudando isso. Quando eu mudo isso, o que acontece? Essas duas áreas começam a mudar. Você mudando isso, você começa a diminuir os neurônios aqui na amígdala, ou seja, tem uma diminuição desse funcionamento e aumenta os neurônios pré-frontais. Isso faz com que? Faz com que a serotonina e o GABA melhorem e, com isso, a gente consegue mudar o ambiente e o estilo de vida. Então, para a gente poder melhorar a ansiedade, a gente tem que atacar as causas verdadeiras. Começando por isso daqui começa a mudar o nosso cérebro, a mudar a serotonina e o GABA, a mudar o nosso estilo de vida, o nosso ambiente. Mas é importante, em alguns casos, a gente dar um apoio melhorando os níveis de serotonina e GABA, sim. Mas se a gente só melhorar os níveis de serotonina e GABA sem mudar isso e isso, não dá certo. Por isso que só o remédio que atua aqui, ele tem um efeito parcial e limitado. E é por isso que as pessoas não conseguem sair da ansiedade tóxica. Vamos praticar então. Vamos praticar, começar a mudar esse circuito. São os primeiros passos. Quais as técnicas que a gente vai aprender hoje? Então a gente lembrou que tem que mudar pensamento, sentimento e comportamento. A gente já aprendeu na aula 1 algumas técnicas, vamos aprender outras. Uma delas é para mudar aqui as sensações. Isso chama respiração quadrada. A gente aprendeu a respiração alternada. Essa é a respiração quadrada. O que essas técnicas fazem? Elas vão estimulando o sistema parasimpático, que, enfim, é um nome estranho, mas assim, só para entender, ele para a adrenalina. O parasimpático, ele para a adrenalina. É um sistema que libera uma substância que neutraliza os sintomas físicos. Então, a respiração, ela ajuda nos sintomas físicos. Mas veja bem, é importante você treinar fora da crise de pânico, porque na crise de pânico a sensação é de morte. Você não consegue aprender essa técnica se você não treinou antes. Então eu recomendo que você treine tanto a respiração alternada, nasal, quanto essa técnica. Vê aquela que mais faz sentido para você poder já estar preparado para aplicar quando a crise vier, ok? Então, a respiração quadrada, como que ela funciona?
a ideia é, você puxa o ar, então você treina isso em, vamos colocar ali, 1, 2 vezes ao dia. Isso vai ajudando a que, quando você perceber que você está com ansiedade ou que você está meio tonto, achando que vai desmaiar, isso é devido à respiração rápida. Você começa isso. Quando você estiver formigando, isso a respiração rápida causa. Você começa nisso. Mas treina algumas vezes antes, tá? Então, você pode fazer em qualquer lugar. Não precisa estar sentado, não precisa estar num lugar calmo. Qualquer lugar que você esteja. Você vai puxar o ar e isso você vai puxar contando até 4. Então você está, enfim, num ambiente calmo ou num ambiente agitado, você percebeu que aquela sensação está vindo, que os sintomas não estão agradáveis, você vai focar em puxar o ar e contar até 4. Ó. Perfeito. Aí você puxou, você prende. Prende o ar contando até 4. Aí você vai soltar o ar contando até 4. Eu soltei pela boca, pode soltar pelo nariz. O importante é que seja nessa contagem. E aí você segura o ar, depois de ter expirado, você vai segurar até 4. Agora de novo, puxa o ar, prende, solta, prende. Repita isso 5 vezes. Faz 5 vezes, mede os seus batimentos cardíacos antes, faz isso 5 vezes, mede depois. Muito provavelmente vai ter diminuído, por quê? Porque isso neutraliza a adrenalina. Claro que a gente vai precisar somar essas técnicas, não tem uma técnica que funciona exclusivamente para todo mundo, por isso que é importante a gente ter um arsenal e saber o passo a passo para aplicar. Próxima técnica é que você pode fazer junto com essa ou em outros momentos. Eu, por exemplo, gosto muito da respiração quadrada quando eu estou nervoso para uma apresentação, quando eu vou em algum programa de televisão e eu estou meio nervoso, estou meio agitado. Pode acontecer? Pode, mesmo que a pessoa já esteja bem da ansiedade. Então, eu uso a respiração quadrada, ela me ajuda e eu posso fazer em qualquer lugar. Agora, às vezes antes de dormir, quando eu estou com os pensamentos muito intensos, eu sinto meu corpo agitado, eu uso essa. Como é que é? Isso aqui é derivado do mindfulness. A ideia é você contar a respiração. Como assim? Eu costumo colocar uma mão em cima do meu umbigo, não precisa necessariamente, mas você não precisa nem forçar a respiração, você só olha. Então você vê a mão subindo, que quer dizer que você está inspirando e solta. Ou seja, você puxa e solta o ar, isso você conta 1. Aí você puxa de novo, solta o ar, você conta até 2. Então, cada número é um ciclo de inspiração e expiração. Você faz isso até 5. Por quê? Porque se você vai para 10, para 20, você vai começar a se distrair, vai vir a preocupação, você vai se perder. Pode ser que você se perca aqui? Pode, mas isso ajuda você a focar. Então você faz 5 vezes, subiu, desceu, 1. Subiu, desceu, 2. Subiu, desceu 3, subiu, desceu 4, subiu, desceu 5. Aí você para e recomeça do 1, porque contagens muito altas no início faz a gente se distrair. Depois, com o tempo, a gente fica mais treinado. E a ideia é você repetir isso, você volta para o 1 e repete mais 5 vezes. Isso ativa o sistema parasimpático e ativa a nossa concentração. Então isso também ajuda nos pensamentos, a você sair um pouco daquelas preocupações. Outra técnica, que é desarmar a crise de pânico. Lembra que eu falei, o pânico ele engana o cérebro dizendo que existe um perigo de destruição imediata, de morte imediata. Só que isso é um alarme falso. Quanto mais você vai agir em função do pânico, mais você está alimentando o pânico. Eu sei que é muito mais fácil falar do que fazer, mas vamos começar agora. Então, a ideia é, na hora que vier a crise, muitas vezes você não vai controlar, aliás, na maioria das vezes não, ela vem de repente. A ideia, então, não é brigar, mas você repetir para você, essa crise não tem como me ferir. É muito ruim, é desagradável, mas isso não tem como me ferir. E você repete, essa crise sempre
passa sozinha. Sempre, sempre. Sempre passa. Não tem, o corpo não aguenta ficar. Essa crise sempre passa sozinha. E eu estou seguro. Eu estou seguro nesse momento. Você vai repetir essas frases e tentar não agir para fazer a crise passar na hora. Por quê? Porque quanto mais a gente vai se esforçar para aquela crise ir embora, mais tempo ela dura. Por mais paradoxal. Isso é um treino, é uma prática. Se não der para começar no começo, para fazer no começo, calma. O que é importante não fazer? Não medir pressão, não medir frequência cardíaca, não ir para o hospital se você já foi a primeira vez e o médico falou que está tudo bem. Ok? Sei que é mais fácil falar do que fazer. É uma prática. E, para a gente lidar com os pensamentos, uma outra questão é você criar o seu lugar de calma. Como assim? A ideia é você, no momento tranquilo, não quando estiver vindo a crise, você vai pensar em um lugar da sua vida em que você se sentiu seguro. Né? Eu, por exemplo, penso muito na minha antiga casa, na minha infância, né, que tinha o meu quarto lá, que tinha, enfim, os brinquedos que eu usava, eu achava aquilo muito legal, me sentia muito confortável lá. Então você pode pensar nesse lugar. Um outro lugar que eu tenho é a casa da minha avó, no interior, que tinha aquela comida, ela fazia uma farofa, vem aquela comida, o sol, estava sempre ensolarado, tinha umas jabuticabeira lá, eu me sinto seguro lá. Você vai escolher um lugar, quando você estiver calmo, você vai anotar no papel, qualquer folha de papel. Pode ser no computador? Pode também. Onde é esse lugar? Então, casa da minha avó que fica em Taubaté. Como é o cheiro? É o cheiro de farofa, né? É o cheiro de farofa e de jabuticaba. Quais sons tem no lugar? Tem o som do cachorro, tinha uma cachorrinha lá que ficava latindo o tempo todo. Tinha o som de pássaro, porque era, enfim, mais tranquilo. Tinha o som da cozinha lá, das panelas batendo um pouco. Qual que é a temperatura lá? É quente, lá sempre era quente, aliás, quente demais, às vezes ficava até um pouco suado. Quem que está com você? Estava minha avó, estava minha tia, estava minha tia-avó, estava o meu primo, enfim, você vai anotar isso e você vai deixar guardado. Pode ser, você anota no papel, tira uma foto, deixa no celular ou anota no celular. E aí, em momentos quando vierem pensamentos muito catastróficos, quando você perceber, às vezes pode ser rápido ou não, opa, pera lá, estou me sentindo mal, vou olhar para o meu lugar de segurança. E você olha e você lê e vai tentando sentir o cheiro, tentando sentir o som, tentando sentir a temperatura, imaginando que você está lá, mas aí você olha, você já anotou. Claro, isso a gente vai fazendo várias vezes ao dia e isso vai começando a desarmar esse circuito, certo? Como nós combinamos na primeira aula, eu quero que você reflita sobre o conteúdo que você aprendeu. E comenta embaixo do vídeo se você se identificou com algum dos tipos de ansiedade, qual deles, pode ser mais de um. Quando a ansiedade apareceu na sua vida, você tinha quantos anos? Vou tentar ler e eu vou tentar responder cada um dos comentários. Bom, a nossa segunda aula chegou ao fim, mas nós temos ainda muitos conteúdos e muitas técnicas para você aprender. No dia 13 de maio agora, nós vamos ter a nossa terceira aula. E nessa aula você vai descobrir tudo sobre os remédios, sobre os medicamentos para ansiedade, por que eles podem ser os grandes vilões contra a nossa jornada rumo à superação da ansiedade e também você vai conhecer suplementos naturais que funcionam de verdade, aqueles que são comprovadamente eficazes para melhorar os seus sintomas de ansiedade. Essa aula tá imperdível. Você se compromete em participar? Então, eu aguardo você lá. Um grande abraço e até! Depois, dava para perceber que ficava mais forte. Você saía fortalecida. Sim. Uma das ferramentas que eu mais gostei de usar foi a de respiração controlada. Porque, assim, saía, sabe? Todo aquele aperto no peito, aquela dor, aquela falta de ar, passava. Perfeito. Né? Aí você via, não é nenhum ataque, não é nada, eu tô bem.